Daniel Ricciardo está fora da equipe McLaren para 2023. Em comum acordo, a equipe entrou com o pé e ele entrou com a bunda e está fora do time na próxima temporada. Mas será que isso é justo? Será que o Daniel Ricciardo realmente merecia perder essa vaga? Não há mais nada que ele possa fazer na McLaren ou na Fórmula 1? É o que a gente vai discutir agora no primeiro stint. Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Primeiro Stint para que a gente possa falar um pouquinho de Daniel Ricciardo, que nesta semana teve a sua saída confirmada por parte da McLaren, por parte dele. Os dois não estarão juntos mais a partir de 2023, ou seja, o último ano do Daniel Ricciardo de contrato não será cumprido. Pois é uma história que começou com uma possível lua de mel, quando a McLaren tirou o Ricciardo da Renault, depois de 2 anos em que ele chegou a andar bem, mas o projeto não era necessariamente o que ele estava esperando, ele não confiava que a Renault pudesse vir a ser um carro campeão mundial, e então trocou a equipe pela McLaren. Mas a verdade é que o Ricciardo nunca performou, e isso não é novidade para você. Se você é fã de velocidade, você acompanhou nesse último 1 ano e meio as dificuldades que ele teve para andar próximo ao Lando Norris. O meu ponto aqui é o seguinte: era o caso de demitir o Daniel Ricciardo? Era o caso de pegar tudo que ele fez antes, tudo que ele fez pela Red Bull e tudo que ele fez pela própria Renault, que não foi pouco, ele levou a Renault ao pódio num momento em que a Renault não era tão competitiva assim? Será que é o caso de pegar tudo isso e rasgar? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e olhar um pouco mais aberto aí para essa situação. É claro que na Fórmula 1 você é sempre julgado pelo que você fez na última corrida, e o Daniel Ricciardo não vem andando bem, como a gente falou, já há 1 ano e meio. Mas, gente, 1 ano e meio para um cara que chegou na Fórmula 1 em 2011 e desde então ele sempre impressionou. Será que não era o caso da gente dar mais um tempo para ele? Será que não era o caso de ter mais paciência? Claro que a McLaren deu todo o tempo que ela podia e agora ela se sente pressionada a mudar o seu piloto, até porque ela se sente numa situação vulnerável em relação ao Mundial de Construtores. Se um dos seus pilotos não está performando, não está trazendo pontos, você vai sofrer com isso, você pode perder inclusive dinheiro caso não consiga as posições que você vem batalhando, e é isso que a McLaren vai fazer a partir de agora. Contra o Ricciardo realmente pesa essa questão da adaptação, né? Que ele não conseguiu ao carro da McLaren, nem ao carro de 2021 e nem ao desse ano, que é totalmente diferente, e era o que se esperava aí, né? Se esperava que ele pudesse, num carro 100% diferente, um carro feito ali já conhecendo as necessidades dele, que ele pudesse se adaptar um pouco melhor, e não foi isso que aconteceu. Eu sempre fico reticente com essa história de não se adaptou, o carro era diferente, porque ele freia mais com o pé esquerdo, que não sei o que é mais duro o pedal. Isso não existe, gente. É um carro de corrida, é um carro de competição, não é uma nave. É igual você sair do seu carro para outro carro. Claro que você demanda ali um pouco de paciência, você vai precisar entender um pouco melhor a situação, mas você vai se adaptar. Não existe isso de não me adaptei. Não tem como não se adaptar. A gente vê os caras trocando de equipe o tempo todo mundo se adapta a todo tipo de carro. O carro muda de regulamento, vai para outro regulamento, todo mundo se adapta. Então não tem muito essa de que o piloto não se adaptou e receber um perdão por causa disso. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, o Ricciardo construiu uma história muito vitoriosa na sua passagem pela Red Bull, e não nos esqueçamos, foi um cara que andou no mesmo nível do atual campeão do mundo, o Max Verstappen. Então, será que esse cara não é competitivo? Será que esse cara não tem coisas a entregar? Na minha opinião, ele ainda tem coisa para entregar, e é importante que isso seja dito. Talvez não na McLaren, talvez o clima tenha se complicado de uma forma que a permanência tornou-se inviável, e aí a gente pode até compreender uma insatisfação da equipe, uma insatisfação dele mesmo no ambiente, e aí não tem o que fazer. Você precisa sair, você precisa buscar novos ares. Agora, que ele tem talento e que ele pode entregar mais, isso não tem a menor dúvida. A gente sabe disso, a gente já viu ele fazer isso tanto na Red Bull quanto na Renault, e eu não duvido que isso possa vir a acontecer no futuro. Mas é curioso, né, que você puxa um cara que esteve no mesmo nível de Sebastian Vettel, um cara que brigou de igual para igual com Max Verstappen, e esse cara
começa a ter problemas numa outra equipe quando ele enfrenta o Lando Norris, que, com todo respeito, é um belíssimo piloto, tem grandes chances de ser campeão do mundo no futuro, mas por enquanto é o jovem Lando Norris, ele ainda não tem esse status de campeão e mesmo assim o Daniel Ricciardo vai andando atrás dele, né? E por muito, não é que é aquela coisa de alguns décimos, não. O Ricciardo sempre muito para trás. Agora, se você pegar, a gente teve o Grande Prêmio da Itália do ano passado, em que o Ricciardo acabou vencendo. Aí você pode dizer, mas também é porque o Max e o Lewis se enroscaram ali, se bateram na chicane. Olha, o Ricciardo já estava muito bem naquela prova, já tinha voltado legal dos pitstops e eu acho que Lewis e Max teriam até dificuldade para acompanhá-lo ali na sequência da corrida. Então não acho que foi uma vitória 100% circunstancial, não. Sem dúvida o acidente contribuiu e muito, mas ali eu coloco bastante na conta do Ricciardo, uma pilotagem precisa, uma pilotagem belíssima em Monza, que mostrou quem ele realmente é. Esse é o Ricciardo, aquele é o Ricciardo, não os das demais corridas, não o que toma um segundo, não o que toma uma volta do Lando Norris. Então é preciso a gente ter isso em mente. O que eu sinto, para mim, o que parece, é que o Daniel Ricciardo sofre de uma coisa chamada Jenson Buttismo, sabe? Lembra do Jenson Button? Ele era um cara que, inclusive na biografia dele, ele reconhece isso. Era um cara que, quando tinha um carro não tão competitivo, tinha muitas dificuldades de extrair performance. Acabava andando pior do que seus companheiros de equipe, notadamente o Rubens Barrichello. Mas quando tinha um carro competitivo, como ele teve na Brown e como ele teve na McLaren, ele andava muito forte. Não por acaso ele foi campeão em cima do Rubens Barrichello e não por acaso foi um dos pouquíssimos companheiros de equipe a terminar um campeonato à frente do Lewis Hamilton. E além dele, só o Nico Rosberg conseguiu isso depois em 2016. Então é um feito realmente impressionante que mostra que o Button, com as coisas, com o vento soprando a favor, era um cara que realmente sabia extrair muito do carro competitivo e não acontecia o mesmo quando o carro era, enfim, um pouco mais lento, como foi o caso dos que ele guiou antes daquela temporada de 2009. Agora, tudo isso é a minha visão do fato. Eu acredito que realmente o Daniel Ricciardo merece mais crédito, o Daniel Ricciardo merece mais confiança, principalmente de grandes equipes, para que ele possa entregar bons resultados. Ele é um piloto que já confirmou recentemente, estou lembrando do Grande Prêmio da Itália do ano passado, que tendo o carro em ordem, que tendo o vento soprando a favor, ele pode transformar aquilo num grande resultado. E olha, na Fórmula 1 não são todos os pilotos que podem fazer isso. A gente tem pilotos que certamente estariam sob pressão ali, uma enorme pressão, poderiam cometer erros, coisa que o Ricciardo nunca fez. O que pode ter acontecido? O que justifica essa queda de rendimento? Uma outra coisa que aí eu acho que é um pouco mais complicada e que pode derrubar o meu argumento. Caiu o disjuntor. Isso aí acontece muito com o piloto. Às vezes o cara tem aquele eye of the tiger, né? O cara batalha, o cara briga, o cara entra na pista, o cara divide curva, não tá nem aí. E isso, de repente, em alguns pilotos se apaga. O Damon Hill conta que durante o Grande Prêmio da Inglaterra de 1999, ele se sentiu assim, sentiu que tinha desligado ali, tinha caído o disjuntor, ou seja, ele não tinha mais vontade nenhuma de correr de Fórmula 1, as performances pioraram muito e mesmo assim, por contrato, ele foi obrigado a seguir. O próprio Sebastian Vettel, com boas atuações aqui e ali, mas parece que o disjuntor já tinha caído também e ele finalmente anunciou a aposentadoria dele nesse ano, aliás, desenvolvendo, né, desenrolando todo esse efeito dominó aí no grid da Fórmula 1. Então isso pode ter acontecido, e se for esse o caso, um abraço, tchau, não tenho o que fazer. Mas eu ainda acredito, como disse aqui nesse vídeo algumas vezes, que é interessante apostar no Ricciardo para os próximos anos. Se hoje eu estou diante de um piloto que é incerteza e diante de um piloto que já conquistou 8 vitórias na Fórmula 1, eu aposto nesse piloto que já conquistou 8 vitórias na Fórmula 1, no caso o Daniel Ricciardo, embora já tenha passado também dos 30 anos, não seja mais nenhum garoto, tá legal? Essa é a minha opinião aí a respeito do Daniel Ricciardo e do que pode acontecer com ele na sequência e também do que fez a McLaren
em relação a ele. Antes de concluir o nosso vídeo, eu queria te fazer, como sempre, um convite para que você faça parte do clube de membros do Primeiro Instinct. Basta que você acesse www.primeiroinstinct.com.br, lembrando, o primeiro aí vai com o número 1 estilizado. Lá você tem uma série de pacotes para assinar, você escolhe qual você quer e você ganha brindes exclusivos. Não é sorteio. Assinou, ganhou, como, por exemplo, a miniatura do Copa Truck do Djalma Pivetta, o anuário automotor do Reginaldo Leme, enfim, prêmios exclusivos para você. Basta que você faça a sua assinatura, apoie o canal e, de quebra, ainda contribua também com o Instituto Ingo Hoffmann, já que metade de todo o valor arrecadado nessas assinaturas vai direto para o Instituto, tá legal? Então é muito importante que você tenha essa sua participação, assim como parte dos nossos colegas aqui já estão apoiando o clube há alguns meses, aliás, alguns já há mais de um ano, e garantindo verbas aí que no ano passado superaram os R$4.000 em doações lá para o Instituto. Não parece muita coisa, mas quanto mais gente chegar aqui conosco, mais nós poderemos contribuir com esse projeto. O Instituto Ingo Hoffmann é uma casa de abrigo a crianças com câncer, crianças em tratamento contra o câncer lá em Campinas. Então a participação de todos é fundamental. É isso, meus amigos, nos vemos ao longo do fim de semana do Grande Prêmio da Bélgica na tela do Band Esportes. Estaremos com a Fórmula 1, o Supermotor, com a Fórmula 2, com a Fórmula 3, com a Porsche Cup Europeia, e eu aguardo vocês aí durante toda a programação da madrugada e também das manhãs. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!